Ok, eu vim aqui porque eu consegui, eu resolvi estudar o último assunto de números, eu consegui entender o que é indução forte, pelo menos o básico do básico eu consegui entender. E eu já vou pular para o assunto para o vídeo não ficar muito longo, eu vou utilizar o quê? Bora considerar uma metáfora de uma escada infinita. Para demonstrar a indução, bora primeiro a indução normal. Qual o conceito de indução normal? Tu vai provar essa escada com degraus 1, 2, 3, 4, K menos 1, K mais 1, tu quer comprovar que tu pode ir ao degrau K mais 1. Para isso, na indução finita, tu aceitaria o K para falar que tu vai para provar K mais 1. Tu aceitaria que você conseguiu subir ao degrau K para falar que tu vai conseguir subir ao degrau K mais 1. Qual a diferença da indução forte? A indução forte, uma frase muito interessante que dá para falar é que ela considera o passado. Tu não vai só considerar isso, melhor, vou usar isso aqui. Tu não vai só considerar isso. Tu vai considerar isso aqui. Então, essa é a hipótese da indução finita. A hipótese da indução forte seria basicamente o quê? 1, 2, 3, 4, K menos 1, K. Nesse caso, na escada finita, na escada infinita, a gente está usando essa metáfora porque dá para entender melhor. Na escada infinita, a gente está utilizando o passado, todo o passado e o presente, que no caso é o K, para provar que tu vai conseguir subir para K e para qualquer K, inclusive o sucessor de K. E como a gente faz? Qual a diferença? Esse aqui, tu só poderia considerar. Pensa, esse aqui, tu tá indo no K para provocar mais um, tu só tá considerando um degrau. Aqui não. Aqui dentro eu tenho um K-1, K-2, K-3. Tu pode utilizar o K-1 para provar o K mais 1. Isso seria subir, utilizar diferença de 2. 2 degraus. Tu poderia usar o K-2 para provar o K mais 1. Isso seria considerando diferença de 3. E por assim em diante. Você pode utilizar muito mais do que apenas o K. E isso que é a parte interessante do assunto. É uma forma muito mais abrangente do que o K mais 1. E eu vou comprovar isso, utilizar essa forma, para fazer um exemplo que a professora fez em sala, que foi o exemplo de todo número 1 ou é primo ou é produto de primo. Em resumo, como seria a nossa hipótese? Como tu vai formar isso? Aqui não está falando que é maior que 1, então as distâncias naturais, se lembre. Então, 2, 3, 4, até n. Tudo isso aqui é a nossa hipótese. Para tudo isso aqui, a gente aceita que é verdade. Isso aqui tudo é nossa hipótese, não só n. Então é muito mais amplo para utilizar para coisas até mais metafóricas, como nesse caso. E como a gente vai comprovar isso? Fazendo o seguinte. A gente pode ter duas hipóteses simples nesse caso. O caso 1, que a gente não vai precisar provar, eu vou botar aqui porque eu vou provar depois aqui. Tipo, botar isso aqui para dizer que é verdade. O caso 1 é que n é primo. E por que a gente não precisa verificar o que a gente está falando? Ele é primo. Se a gente sabe que ele é primo, já está verificado. Quer dizer que ele só é divisível por 1 em ele mesmo. Não tem outra possibilidade. Não tem possibilidades. É só isso e pio. Agora, o caso 2 significa que n é um produto. É um produto de primos. Eu vou usar o termo PP. E como a gente poderia fazer, a gente vai aqui continuar o caso 2. A partir daqui é só caso 2. N, a gente poderia escrever, se ele é um produto de PP, é um produto de primo, a gente poderia considerar que N é A vezes B. E bora utilizar a lógica simples. Se N é A vezes B, pela lógica A e B tem que ser diferente de 1. Por que, Otton?
Porque se qualquer um dos dois forem 1, automaticamente o outro tem que ser o próprio N. Então isso verifica que ele é primo. Então, eles não podem ser 1, porque aqui a gente está verificando, falando que N não é primo, então ele é um produto. E qual é o outro caso? A e B tem que ser menores do que N. Por quê? Que, se lembra, a gente está nos naturais. E a gente pode usar isso pela lógica. 2. Nos naturais, como tu faz um produto para achar 2? É 2 vezes 1 império. 3. 3 vezes 1 império. 4, aí já muda, que aqui 2 vezes 2 ou 4 vezes 1. Aí eu posso utilizar 9, que é o quê? 3 vezes 3 ou 9 vezes 1. E eu posso aumentar ainda mais, 18, que ainda tem muito mais. Então, a gente está falando que se ele é primo, nesses dois casos aqui, ele só pode ser ele e ele mesmo. Se ele não é primo, ele é tipo ele é produto de, ele é o resultado de um produto. Automaticamente a gente fala que N é um resultado de um produto. E ele tem que seguir essas regras. Porque, por exemplo, o 9, o produto dele 3 vezes 3 segue essas regras, são diferentes de 1, quer dizer que ele não é primo. E A e B, que no caso são iguais aqui, são diferentes de 9, são menores que 9. E a partir daqui a gente só tem 3 possibilidades. A primeira possibilidade, que é a mais sem graça, e eu vou primeiro explicar o porquê só 3 possibilidades, porque é a lógica. Se n é isso aqui é menor do que n, então automaticamente isso aqui está dentro da nossa hipótese. Tá? Aqui está falando que todos os números menores do que n, entre 2 e n, fazem parte da nossa hipótese. Se A, então A e B estão aqui. Então, automaticamente, eles entram na regra. Então, tem o PA e PB. Eles estão na regra da indução. A primeira possibilidade é simples. É A e B são primos. E nessa possibilidade, tu não precisa provar nada. Tu já provou a hipótese. Tu já provou o que está pedindo a questão. Se A vezes B, se A e B são primos, automaticamente N é um produto de primos. Aí vem a hipótese 2. Ou o A ou o B não são primos. Meu Deus, está muito feio. Não são primos. E nesse caso aqui, aí muda um pouco, porque eles seguem a mesma regra. Se eles não são primos, quer dizer que PA, se A não for primo, quer dizer que B é primo nesse caso. Então, a gente pode falar como A é igual a x vezes y, que segue as mesmas regras. Então, a gente pode falar que o que? N é igual a x vezes y vezes b. E se for o contrário, Otton? Se b não for primo, isso quer dizer que b, vou botar outras incógnitas aqui para não confundir, é w vezes z, porque ele segue essa regra, ele é menor do que n, então ele está dentro da nossa hipótese. Se ele está, e como eles são diferentes de 1, ainda estão dentro da nossa hipótese de qualquer jeito. Então, por assim, continua a mesma coisa. Isso significa que a gente pode escrever n é igual a A vezes W vezes Z. Nesse caso, a gente poderia dividir em outras duas possibilidades, mas não vou fazer isso, porque é vice-versa, basicamente. Nessa possibilidade, só apenas um dos dois não são primos. Então, se A não for primo, B vai ser primo. Se B não for primo, A é primo. Então, a gente não precisa comprovar nada, não, porque ele só é divisível por 1 em ele mesmo. Agora, é aqui onde vem a charada. Se A e B não forem primos, quer dizer que eles são produtos de primos. Então, eu vou dizer que A, por exemplo, é x vezes y.
B é WZ. Quer dizer que N é igual a X vezes Y vezes W vezes Z, que todos esses são primos. Automaticamente, a gente comprovou a indução, a gente comprovou que todo no N ou é primo ou é produto de primo. Ah, mas vai que um desses X não são primos, um desse Y, um desse W, um desse Z, aí tu vai fazer a mesma coisa infinitamente. Se W não é primo, ele é um produto de primos, que ele é menor do que B e menor do que N. Então ele vai entrar na nossa hipótese até chegar a um número primo e terminar. Só que isso vai demorar muito. Então eu não vou utilizar isso. Mas dá para provar isso. E exatamente isso. Peraí, só deixa eu voltar aqui. Quer dizer que, no caso 1, a gente comprovou se N for primo. Ele está dentro do que a gente quer provar. E a gente não precisa provar que ele já só é divisível por 1 em ele mesmo. Então não tem o que provar. E se N não for primo, a gente já acabou de provar todas as possibilidades. Então, eu vou falar rapidamente o que isso implica. O que indução forte é uma forma extremamente interessante de utilizar, até para conceitos mais abstratos, coisa que tu não pode só considerar um anterior. Eu não saberia o que fazer se eu usasse indução aqui. Beleza, eu vou utilizar K. Então K ou é primo ou é produto. O que tu ia fazer? Tu poderia colocar a regra, tu poderia até fazer, mas isso já dá muito mais trabalho, porque é uma indução finita, ou fraca, ou natural, que são todos a mesma coisa, só nomes diferentes. É uma coisa bem mais fechada. Tu usa o anterior, por exemplo, no caso da escada infinita, de novo, tu usa um degrau para provar o próximo degrau, sem descartando todos os degraus antes daquilo que você está usando. A indução forte não, ele pode usar todos. Todos que entrarem dentro da sua hipótese, tu pode utilizar. E isso é muito bom para provar regras como essa. E isso é interessante, não é tão difícil. E agora, pelo menos para mim, eu espero que para vocês também, eu consigo perceber a diferença, que é o principal ponto que estava me incomodando. Eu não percebia a diferença de indução forte e indução fraca. Não quer dizer que elas são totalmente diferentes. No fim, a indução forte é só uma variação da indução fraca. Porque o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que eu estou utilizando a escada infinita de novo. Eu estou utilizando a hipótese 1 como hipótese, 2 como hipótese, 3 como hipótese, 4 como hipótese, K menos 1 como hipótese, K como hipótese, para provar K mais 1. Em resumo, você está utilizando várias hipóteses ao mesmo tempo. Isso que é indução forte. Várias hipóteses juntas, virando uma só, que engloba muito mais. É algo muito mais amplo, algo muito mais abrangente. E, como nesse caso, óbvio, não quer dizer que porque a gente provou esse caso por indução, forte no caso, que a gente vai conseguir provar qualquer coisa. Obviamente, questões difíceis vão parecer coisas que a gente vai falar, meu Deus, eu vou surtar. Mas só de perceber que a gente agora sabe o básico já é um avanço. É melhor do que não saber nada. Eu espero que eu tenha ajudado. Foi extremamente divertido reestudar isso, finalmente entender, é bem gratificante para mim. Eu digo parabéns para quem conseguiu chegar aqui sem pular. E é isso. Eu espero muito ter ajudado vocês.